Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe, não caia. Não veio sobre vós tentação, senão humana. Mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis, antes com toda a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Senhor, quando a morte ao meu lado chegar. Eu preciso da tua presença pra minha fronte elevar e alegrar. Eu preciso da tua amizade, não duvido que em ti há prazer. Se na vida eu tiver dissabores, alegria contigo eu terei. Eu preciso sentir teu amor quando o mundo me abandonar. Ao teu lado as angústias desfazem, se bem perto de ti para sempre eu ficar. Eu preciso da tua amizade, não duvido que em ti há prazer. Se na vida eu tiver dissabores, alegria contigo eu terei. Eu preciso de ti, ó Jesus, és o amigo na tribulação. Em tuas mãos eu deponho meu ser, os meus dias, meus passos e o meu coração. Eu preciso da tua amizade, não duvido que em ti há prazer. Se na vida eu tiver dissabores, alegria contigo eu terei.
Ninguém faria nada errado por gostar de fazê-lo apenas. Ouvintes, em síntese, em tópicos, podemos pensar sobre livre-arbítrio, via de escape, tentação humana e tentação espiritual. É bom lembrarmos que pecar contra Deus, isto está preso a doutrinas, a idolatria, feitiçaria, etc. Se agarrar a uma doutrina voluntariamente, por conveniência, isto é pecado voluntário. Descrer voluntariamente, sabendo que aquilo é verdade, e afrontar aquilo é um pecado voluntário. Para este não resta sacrifício. Nós lembramos dos itens: pecar contra Deus, pecar contra alguém. Se alguém pecar contra ti, disse Jesus em São Mateus 18, pecar contra si mesmo, o que seria a autodestruição. Agora, ninguém faria nenhuma coisa, nada errado, por gostar apenas de fazê-lo, por satisfação. É claro que o homem tem prazer em muitas coisas que são erradas. Não resta dúvida. Mas antes de tudo tem que haver uma ignorância ou uma cauterização de consciência. E, sobretudo, tem que haver um controlador daquilo. E isto é um espírito. O profeta desta era mostra isto de uma maneira muito clara e lógica. Ele diz: nós temos nosso corpo, e o nosso ser aqui é como uma semente. E a semente, do lado de fora, tem a casca, e dentro tem a polpa. Depois, então, o que vem a ter? Lá dentro disto, no meio, é o germe. Esta é a maneira que somos: corpo, alma e espírito. Agora, no corpo há 5 sentidos: visão, paladar, tato, olfato e audição. E para a alma há também 5 sentidos: razão, memória, consciência, etc. Dentro do homem há uma estrada, e aquela estrada é o mesmo lugar que Deus colocou em cada homem desde Adão e Eva: o livre-arbítrio. Ou você vive, ou você morre, qualquer um que você desejar. Você é feito um agente moral livre, e seja qual for o espírito que dominar sua vontade, trará os frutos. A sua vida será dominada do lado de dentro. A sua vida é dominada pelo homem da máquina. Agora ele é enfático em dizer que isto que controla é Deus ou então é o diabo. Ou o diabo controla os nossos sentidos, ou Deus. Ou Deus controla os nossos sentidos, ou então o diabo. O que seria? A fé na palavra de Deus controlando os nossos sentidos. Deus. A dúvida na palavra de Deus controlando os nossos sentidos. E isso é que produz o pecado contra Deus.
as falsas doutrinas, a idolatria, a feitiçaria, etc. Mas Deus não faz uma coisa que muitas vezes nós queremos fazer. Nós queremos fazer uma igreja santa. E o profeta diz que não existe igreja santa. Ele diz que só há um que é santo, esse é o Espírito Santo. Ele deu o livre-arbítrio. E livre-arbítrio quer dizer que ele deu possibilidade de exercer um poder sem outro motivo que não a existência mesma desse poder. É liberdade de indiferença. O livre-arbítrio é você ter liberdade de ficar indiferente à palavra de Deus, indiferente ao abismo, indiferente ao seu destino eterno, indiferente às consequências eternas. Então essa indiferença produz aquele funesto provérbio: todos os caminhos levam a Roma. É certo que todos os caminhos religiosos, menos da mensagem, levam a Roma, levam a doutrina mãe, a doutrina das três pessoas distintas, levam ao batismo errado, levam ao pecado contra Deus. Isto é certo. Voz do povo, voz de Deus, correto. Mas tem uma coisa: o livre-arbítrio quer dizer justamente liberdade de indiferença. Refere-se também o livre-arbítrio principalmente às ações e à vontade humana. Agora, a vontade humana se expressa através de sentidos. E os sentidos, por sua vez, está controlado pelo homem da máquina, pelo germe, pelo que está lá dentro. Agora, Deus está em tudo e em todos. Está sim. Ele está na erva daninha. Ele é vida. Mas quando ele sai dela, ela vai para o fogo. Deus está no trigo. Quando ele sai, que jeito? Não tem jeito, a vida não sai dele. Vai para o celeiro. Como se pode entender isto? É somente pelo que Deus tem posto em você, a semente. O trigo não tem que explicar o porquê dele ser trigo. Ele não se esforça para ser trigo. Ele nasce trigo. A ovelha não tem que explicar o porquê dela produzir lã. Ela nasce ovelha. Então, o livre-arbítrio ainda se prende a isto. Pretende significar que o homem é dotado de poder em determinadas circunstâncias. Bem entendido. Em determinadas circunstâncias, agir sem motivos ou finalidades diferentes da própria ação. Agir sem motivos ou finalidades diferentes da própria ação. Se você tem condição de fazer o bem e não faz, você peca. Tem você o livre-arbítrio para fazer o bem? Tem. Você faz se quiser. Mas se você não fizer, você peca. Quem sabe fazer o bem e não o faz, peca. Mas se ele não sabe fazer o bem e o faz, é o mesmo que acontece do outro lado. Se você tem condição de não fazer o mal, de não praticar o mal, e o pratica, então você peca voluntariamente. Agora, se você não tem condição de não praticar o mal, como vai ser? E quantas pessoas têm condição de praticar o mal e não praticam? É a mesma coisa de pessoas que não sabem fazer o bem e fazem.
Assim também há muitas pessoas que têm condição de fazer o mal e não o fazem. Agora, se você tem condição de não fazer e o faz, você é o homem, você é a mulher mais condenada em si mesmo. Porque Deus deu a via de escape para todo mundo, sem exceção de ninguém. Agora, se não aceita, Deus está justificado. Se você joga a corda para o náufrago e ele rejeita, você está justificado em sua consciência. É como aquele rapaz que pecou contra o exército americano e ele foi condenado à morte. Um seu amigo conseguiu a sua liberdade junto ao presidente Lincoln, que era o único que podia libertá-lo da morte. Mas o presidente Lincoln assinou aquilo num papel simples, que não era da presidência da República, da Casa Branca, e aquele amigo saiu correndo com a liberdade assinada por Lincoln. Não mate esse homem, e assinou. Presidente Lincoln. O próprio prisioneiro que deveria ter aquilo na mão para quando chegar na hora da execução, mostrar aquilo para o Supremo, não recebeu. Não aceitou pensando ser uma galhofa, pensando ser uma zombaria, porque não estava no papel timbrado. Ora, aquele homem conhecia o seu problema, na verdade, e conseguiu o que o Supremo Tribunal não podia fazer: isentá-lo da morte, mas ele não quis voluntariamente, então ele morreu voluntariamente. Agora, se Deus não nos dá meios para viver como cristãos, ele não espera isto de nós. É por isso que o profeta disse que a mulher oficialmente perdida, ela vai ser simplesmente extinta. Muito menos decepção do que aquela que diz ser uma dama, uma esposa cristã, e que não vive como uma cristã. O que acontece, meus ouvintes, é que muitos de nós nos sujeitamos a responsabilidades cristãs antes de o sermos. Então ficamos culpados daquilo, nós nos jogamos debaixo daquele jugo voluntariamente. E isso é pecado, até tentar ser um cristão. Voluntariamente assumir tal responsabilidade, ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, antes que Deus faça aquilo por dentro. Quando o Espírito Santo opera no coração do homem e entra nele, é que ele faz do homem o cristão, porque o único santo é o Espírito Santo. Note, veja se aquele que não diz que é cristão, se ele se sente culpado de não ser. Quando ele nunca diz que é um cristão, ele nunca carrega a culpa de não ser um cristão. Mas quando você diz que é cristão, você carrega essa culpa de ser um cristão, de fazer aquilo que um cristão não deve fazer. Mas o livre-arbítrio permite ambas as coisas: assumir e não assumir. Assumir sem ser chamado é um pecado. E não assumir sendo chamado. Mas quem Deus já chamou que não assumiu? Isto é que é o importante, isto é que é o profundo. Por isso, você sabe que mesmo a casca do trigo apodrece, mesmo a polpa apodrece, todo o sistema do trigo apodrece como do joio, e você confunde, então, um cristão pela casca, às vezes. Mas a semente é que manda. A semente está escondida. Tudo está seco na lavoura, mas lá dentro da espiga está a semente, a vida eterna. Lá dentro está o cristão, há um destino. Todo o sistema dele é carne, todo o sistema dele é sangue, então é fogo. Não herda o reino dos céus, carne e sangue, é casca. Agora veja, por isso você deve desejar primeiro, de coração, ser um cristão. Um desejo que você não suporta mais.
E você não pode resistir, como você não pode resistir, não suporta ficar sem fumar. Você também não suporta mais a vida a não ser como cristã, como cristão. Então, quando você desejar primeiro, é quando você deve professá-lo. E as doutrinas erradas, que é o pecado contra Deus, imprimem cristãos errados. Agora, Deus não deixa o cristão ser tentado além daquilo que ele possa suportar. Leia 1 Coríntios capítulo 10. Não veio sobre vós tentação, senão humana. Todas as tentações humanas, nós somos sujeitos como os demais, às mesmas paixões. Mas a tentação espiritual são essas doutrinas falsas dentro da própria mensagem. É como a mulher perdida, oficialmente perdida. Isso está claro. Isto é para quem crê na mensagem. Deus não deixa o cristão ser tentado além de tentação humana. Porque no seu espírito não entra uma tentação contra a mensagem da era. Não entra uma blasfêmia contra o profeta de Deus. No seu espírito não entra essas coisas. 3 pessoas distintas, batismos nos títulos e estas coisas todas. Agora você pode orar. Quero, ó Deus, ser um cristão. Quero, ó Deus, ser um cristão. De coração, de coração. Quero, ó Deus, ser um cristão. Então isto é Deus entrando em você. É o Espírito Santo movendo dentro de você e testificando que Ele enviou um profeta nesta era, o profeta Elias, para tirar todo o pecado contra ele. Pecado contra a divindade. Você dizer que Deus são 3 pessoas, você está pecando contra Deus. Isso é uma blasfêmia. Então você vê o Pai no Filho. Quem tem o Filho tem também o Pai. E agora você pede o seu batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, sabendo que as tentações humanas nos virão. Talvez mais fortes ainda. Mas lá dentro você não peca contra Deus. Em nome de Jesus Cristo, seja abençoado assim. Amém. O grande amor de Deus, este grandioso amor, é bem maior do que alguém possa imaginar. Excede a tudo que se possa conhecer. É insondável, inigualável o amor de Deus. Vejo o amor de Deus no amanhecer do novo dia, no ar puro que eu respiro, ou na voz com que eu canto. Sinto o amor de Deus em tudo que se movimenta, no sorriso da criança, na alegria ou no pranto, em qualquer ocasião posso sentir esse grande amor a cada passo que eu der, mesmo quando o fim vier e a jornada chega ao fim. Pois eu sei que esse grande amor
refletindo em toda a criação, me concede a alegria de sentir que a cada dia este amor cuida de mim. Pois eu sei que este grande amor, refletindo em toda a criação, me concede a alegria de sentir que a cada dia esse amor cuida de mim. Sem Deus é alma em tormento, é alma sem paz. É como um perdido nas ondas revoltas de um furioso mar. O homem sem Deus é alma insegura que não se refaz, como a folha murcha que caiu no ramo e não pode voltar. O homem sem Deus é alma em tristeza, caminhando sozinho. Embora lutando, sempre é derrotado, não vence jamais. É um barco sem leme, perdido sem rumo, bem longe do cais. Mas quando esse homem olhar para Jesus e compreender que Cristo é o caminho de paz, segurança e que alegra ao viver, então passará a ter alegria nos caminhos seus, porque viverá uma vida de paz nos braços de Deus, porque viverá uma vida de paz nos braços de Deus.